Azir, o Imperador das Areias. Shurima, seu imperador retornou. Azir foi o imperador mortal de Shurima em uma era muito antiga. Um homem orgulhoso que esteve a um passo da imortalidade. Sua insolência fez com que fosse traído e assassinado no momento de seu maior triunfo. Mas, agora, milênios depois, ele renasceu como um ascendente de poder imenso. Com sua cidade antes soterrada, agora erguida, Azir busca devolver Shurima à sua antiga glória. Milênios atrás, o Império Shurimani era um reino com uma multitude de estados vassalos, conquistados por poderosos exércitos liderados por guerreiros semi-invencíveis, conhecidos como os Ascendentes. Governados por um imperador ambicioso e insaciável, Shurimani foi o maior reino de seu tempo. Uma terra fértil e abençoada pelos poderes do sol, que brilhavam através do imenso disco dourado, flutuando sobre o reino situado no coração da capital. O mais jovem e predileto filho do imperador, Azir, nunca teria um destino grandioso diante de si. Com tantos irmãos à sua frente, ele jamais se tornaria um imperador. Provavelmente, acabaria ocupando uma posição no sacerdócio ou como governador de uma província chula. Ele era um garoto esguio e estudioso que passava mais tempo investigando os textos reunidos na grande biblioteca de Nasus do que treinando sob a tutela rígida do herói ascendente Renekton. Renekton, outrora um notável guerreiro. Agora apenas um monstro enlouquecido. Em meio às estantes retorcidas repletas de pergaminhos, livros e tabuletas, Azir conheceu um jovem escravo que visitava a biblioteca quase diariamente atrás de textos cobiçados por seu mestre. Os escravos de Shurima eram proibidos de ter nomes, mas a amizade entre o garoto levou Azir a burlar a lei e batizar seu amigo de Sherut, que significa aquele que acompanha. Ele nomeou Sherut para ser seu servo pessoal, com cautela para não colocá-lo em perigo por tê-lo nomeado, e os dois garotos compartilhavam seu amor pela história, aprendendo tudo o que podiam sobre o passado de Shurima e o vasto legado dos heróis ascendentes. Enquanto viajava com seu pai, seus irmãos e Renekton na peregrinação anual pelo Império, sua caravana real parou em um famoso oásis para passar a noite. Azir e Sherut afastaram-se no meio da noite para desenhar as estrelas e cunhar seus próprios mapas para adicionarem à coleção da grande biblioteca. Enquanto rabiscavam os formatos das constelações, a caravana real foi atacada por assassinos traidores, enviados ali pelos inimigos do imperador. Um dos assassinos encontrou dois garotos no deserto e estava prestes a cortar a garganta de Azir quando Sherut interveio, se lançando sobre as costas do inimigo. No combate que se seguiu, Azir conseguiu desbanhar seu punhal e cravá-lo nas costas do agressor. Azir tomou a espada do morto para si e correu de volta para o oásis. Mas, ao chegar, notou que o assassino já havia sido derrotado. Renekton havia protegido o imperador e eliminado os assassinos. Mas os irmãos de Azir estavam todos mortos. Azir contou a seu pai sobre a bravura de Sherut e pediu-lhe que recompensasse o jovem escravo. Mas seu pai fez-se de surdo às suas súplicas. Aos olhos do imperador, o garoto era apenas um escravo insignificante. Mas, nesse dia, Azir jurou que ele e Sherut ainda seriam irmãos. O imperador retornou para a capital com Azir, seu herdeiro de apenas 15 anos. E lá, ele deu início a uma campanha inclemente e sangrenta contra os suspeitos responsáveis pelos assassinatos. Assim, Shurima se perdeu durante anos em paranoia e matança, à medida que o imperador se vingava de qualquer suspeito de traição. E, embora ele fosse herdeiro do trono, a vida de Azir estava por um fio. Seu pai o odiava, por desgosto em vê-lo vivo no lugar de seus irmãos. E a rainha ainda era jovem e podia dar-lhe mais filhos. E Azir treinou para o combate, pois o ataque no oásis revelou sua inaptidão nas artes marciais letais. Renekton assumiu a tarefa de ensinar o futuro príncipe
E sob sua guarda, Azir aprendeu a empunhar a espada e a lança, a liderar os guerreiros e ler nas entrelinhas do combate. O jovem herdeiro elevou Geralt, seu único confidente fiel, à posição de braço direito, para que pudesse aconselhá-lo melhor. Azir incumbiu Geralt de buscar conhecimento, por onde quer que estivesse. Os anos se passaram e a rainha não foi capaz de gerar um filho. Cada criança que tinha era concebida natimorta. E, enquanto a rainha permanecia estéril, a vida de Azir permanecia segura. Na corte, alguns começaram a crer que havia uma maldição em curso. E alguns até ligaram o nome do jovem herdeiro a essa maldição. Mas Azir jurava inocência e até executar alguns homens que ousaram acusá-lo publicamente. Eles passaram dos limites. Em dado momento, a rainha deu à luz a um menino saudável. Mas, na mesma noite de seu nascimento, uma tormenta terrível encobriu Shurima. Os aposentos da rainha foram alvejados por vários e vários raios fulminantes. E, nas cinzas que restaram, viu-se que a rainha e o recém-nascido estavam mortos. Aqui, é dito que o imperador enlouqueceu de desgosto e tirou a própria vida com a notícia. Mas logo surgiram relatos de que terem visto ele e seus guardas jazendo em pedaços no chão do palácio, corpos transformados em esqueletos calcificados. Azir ficou chocado com as mortes, mas o império precisava de um líder, e com Geralt ao seu lado, ele assumiu o trono de Shurima e tornou-se imperador. Na década subsequente, ele expandiu as fronteiras de Shurima e governou com mão de ferro, mas com justiça. Ele instituiu reformas para melhorar a vida dos escravos e desenvolveu secretamente um plano para sobrepujar a tradição milenar e um dia libertar todos eles. Ele manteve seus planos em secreto, até que Geralt e a escravidão começou a se tornar um espinho recorrente na relação deles. O império havia sido construído graças à escravidão, e muitas das castas de nobres dependiam do trabalho forçado para obter suas vastas riquezas e poder. Uma instituição pétrea como esta não podia cair da noite para o dia, e os planos de Azir apenas se desfariam caso se tornassem públicos. Embora desejasse anunciar Geralt como seu irmão, ele não podia fazê-lo, até que todos os escravos de Shurima estivessem livres. Por todos esses anos, Geralt protegeu Azir de seus rivais políticos e guiou a expansão do império. Azir casou-se e gerou muitos filhos, alguns dentro do matrimônio, outros em relacionamentos repreensíveis com escravas e garotas do harém. Geralt alimentou a visão grandiosa do imperador, de criar um império maior do que o mundo já havia visto. Eu sou a visão de Shurima. Mas, para governar o mundo em sua completude, Geralt convenceu Azir de que ele precisava tornar-se invencível, um deus entre os homens, um ser ascendente. E assim foi. Quando o Império alcançou o ápice de seu poder, Azir anunciou que passaria pelo ritual da ascensão, e que havia chegado a sua hora de assentar-se ao lado de Nasus e Renekton e seus ancestrais gloriosos. Muitos questionaram essa decisão. O ritual de ascensão era perigosíssimo, e só era aconselhável para anciões ao fim de sua vida, para aqueles que dedicaram a sua vida a Shurima e cujo serviço deveria ser glorificado por meio da ascensão. Cabia aos sacerdotes do sol decretar quem era digno da bênção da ascensão, não a insolência de um imperador que atribuía a si mesmo. Azir não se deixaria dissuadir dessa decisão brusca, pois sua arrogância já era do tamanho do seu império, e ele ordenou que o obedecessem ou enfrentassem a dolorosa morte. Chegara o dia do ritual, e Azir marchou até o platô da ascensão, rodeado por milhares de seus guerreiros e dezenas de milhares de súditos. Os irmãos Renekton e Nasus estavam ausentes, pois haviam sido enviados por Geralt para lidar com uma ameaça urgente. E ainda assim, isso não fora suficiente para Azir desistir de seu destino glorioso. Ele subiu
ao topo do grande disco dourado que flutuava sobre o templo no coração da cidade. E, antes que o sacerdote do sol pudesse iniciar o ritual, virou-se para Sherald e finalmente o libertou. E não apenas ele, mas todos os escravos. Sherald ficou desconcertado, mudo, mas Azir ainda não terminara. Ele abraçou Sherald e proclamou-o seu irmão, para todo sempre, como prometera que faria há tantos anos atrás. Azir virou-se e, assim que os sacerdotes iniciaram o ritual para invocar o incrível poder do sol, Azir não sabia, mas Sherald havia estudado muito além de histórias e filosofias em sua busca por conhecimento. Ele havia aprendido as artes negras da feitiçaria e nutrido um desejo ardente de liberdade que crescera como um câncer de ódio fulgurante. No ápice do ritual, o ex-escravo revelou todos os seus poderes e lançou Azir, que estava sobre o platô, para longe. Sem a proteção do círculo rúnico, Azir foi consumido pelo fogo solar, e Sherald tomou seu lugar. A luz encheu Sherald de poder, e ele rugiu ao ver seu corpo mortal iniciar a transformação. Mas a magia do ritual não havia sido direcionada a Sherald, e tais energias magníficas, poderosas e celestiais não poderiam ser redirecionadas levianamente, a não ser com graves consequências. O poder do ritual de ascensão explodiu para fora e devastou Shurima, destruindo completamente a cidade. O povo reduziu-se a cinzas, e os palácios gigantes se arruinaram e foram engolidos pelas areias do deserto que vieram. O disco solar despencou dos céus, e o que havia levado séculos para construir fora arruinado em um só instante, pela ambição de um homem e o ódio mal dirigido de outro. E tudo o que restou da cidade de Azir foram ruínas enterradas e ecos dos gritos dos povos nos ventos noturnos. Mas Azir não viu nada disso. Para ele, tudo era vazio. Suas últimas memórias eram de dor e chamas. Ele não soube do que acontecera consigo no tempo, nem com seu império. Assim ele permaneceu nesse oblívio infinito por milhares de anos após a perdição de Shurima, até que o sangue de seu último descendente foi derramado nas ruínas do templo e o ressuscitou. Azir renascera, mas estava incompleto. Seu corpo não era mais do que poeira viva e deforme, que se compunha apenas graças à sua força de vontade indomável. Aos poucos retomou sua forma corpórea, e Azir vagou pelas ruínas até encontrar o corpo de uma mulher com um punhal traiçoeiro em suas costas. Ele não a conhecia, mas distinguiu os longínquos traços de sua linhagem nela. Todas as ideias de império e poder se perderam, e ele ergueu esta filha de Shurima e carregou-a até o que outrora havia sido o oásis da alvorada. O oásis estava seco e vazio, mas a cada passo de Azir, águas cristalinas passavam a encher os córregos rochosos. Azir mergulhou o corpo da mulher nas águas restauradoras do oásis, e, à medida que o sangue era lavado, restava apenas uma cicatriz seca no local onde o punhal havia perfurado. E através deste ato de altruísmo, Azir foi alcançado aos céus por uma coluna de fogo, e a magia de Shurima o fez renascer, reforjando-o como ser ascendente que outrora ele havia de ter se tornado. O sol derramou, irradiou sua imortalidade sobre ele, forjando também sua magnífica armadura de falcão, e concedendo-lhe o poder de comandar as próprias areias do deserto. Azir ergueu seus braços, e sua cidade arruinada se libertou da poeira secular que a enterrara sob o deserto e voltou à vida. O disco solar flutuou mais uma vez sob os céus, e as águas que curam fluíram pelos templos, mergulhando de volta para a luz, sob o comando do imperador. Azir caminhou sobre os degraus do recém-restaurado templo solar, manipulando os ventos desérticos de forma a recriar os últimos momentos da cidade. Fantasmas formados de areia reencenaram os últimos momentos da cidade há tantos anos, e Azir se horrorizou ao ver a revelação da traição de Sherald. Ele chorou ao ver sua família assassinada,
seu império ruir e seu poder ser roubado. Agora, um milênio mais tarde, ele compreendera a profundidade do ódio nutrido por seu antigo amigo e aliado. Com o poder e a premonição de ser um ascendente, Azir sentiu a presença de Sherlock no mundo e invocou um exército de guerreiros das areias para marchar ao lado de seu imperador renascido. E, com o sol reluzente no disco dourado acima de si, Azir fez um energético juramento. Eu reivindicarei minhas terras e retomarei o que era meu.